Hashem. Vocês são abençoados, são bênçãos, né? Então vamos lá. Então, seguindo aquilo que a gente estava vendo, a palavra Av, no hebraico bíblico, pai é Av. Por favor, não é Ab, como alguns falam. Ab, então, piorou. Ab seria uma forma brasileirada de falar meu pai, que seria Avi, né? Meu pai. Então, Av, som de V mesmo, tá? Av. Esse Av é o pai no hebraico bíblico, tá? Interessante que a palavra Abba no hebraico moderno, na realidade, Abba é aramaico, assim como Ima também é aramaico. Então, como que é em hebraico mãe? Né? Nós vamos falar logo depois do pai. Então, pai, o que significa pai? O que significa ser um pai? Né? O que significa essa palavrinha tão poderosa, pai? Pai, como vocês já estão vendo aí, olha, Aleph e Vet. Olha um outro desenho que eu coloquei propositalmente que pode ser dessa forma. Lembra que a gente falou para vocês, vai depender muito da época e etc, etc. Tá? Vai depender muito. Então, Ava, olha que legal. Pai, força, poder, pode ser majestade também, tá? Pode ser letra do rei, tal. Você que vê aí, né? Conforme você gosta mais. E aqui a letra Beit, que é casa, família. Então seria a força da casa, a força do lar, a força da família. Pelo menos era para ser, né? A força da casa. Então, aquele que traz a força da casa. Daqui vem a expressão machista que nós temos no ocidental. E fala assim: olha, tá vendo a Torá? A Torá, ela é machista. Tá vendo? A Bíblia é machista. Quem é que não ouviu essa expressão, né? Quem é que não a ouviu? Acho que todos ouvimos, né? Que a Bíblia é machista. E veio daqui. A força da casa, olha, tá vendo aqui? A força, o poder, a majestade é o número um da casa e da família. Ok, BC. Isso é verdade. A autoridade da casa, né? O poder da casa. Porém, mãe, em hebraico. Olha que interessante. Aleph também. E aí, antes de a gente falar de vamos falar mais um pouquinho de pai. Eu fiz isso proposital. De novo, a força da casa. Então ele vai trazer o sustento para a casa, ele vai trazer a quando fala de força, a bênção para a casa, né? Abençoa os filhos, abençoa a esposa, assim como na oração da manhã, na Shacharit. Há muitos que oram por suas esposas, a gente sempre faz isso aqui em casa, coloca, né, a mão sobre as esposas, abençoa, aí faz uma oração espontânea, uma tefilá espontânea, uma reza espontânea ali, abençoa a esposa, faz a bicata coanim em cima da esposa e a esposa fica feliz da vida, né? Então é isso daqui. Olha a diferença do conceito ocidental de Israel, né? Vamos lá. O poder, a força das águas, porque mesmo significa águas. Mas espera aí, Mem também pode significar caos. Por isso, quando a mãe está longe de Hashem, porque Mem é Torá, uma das letras da Torá, que simboliza, que aponta para a Torá. Então, quando a mulher está longe da Torá, ela se desvia da Torá, ela traz o quê? A força do caos para dentro de casa. Ai, ai, ai. Mas águas, como eu falei, a Torá. Então, olha só que interessante, a força, o poder da Torá. Uau! Enquanto que o pai traz a bênção, a mulher traz os primeiros estudos bíblicos da Torá para as crianças, para os filhos. É a mulher que traz a Torá para dentro das casas, das famílias. Da onde nós vemos isso? Nas duas letrinhas, Aleph, Mem. Uau! Duas letrinhas que formam a palavra Em. Tudo isso.
Interessante que águas, força das águas. Água também pode significar vida, não é só o Nun que significa vida. Tanto é que as crianças nascem da onde? Das águas. Das águas. Líquido amniótico. A mulher, o poder das águas, o poder da Torá, o poder da fala, o poder da palavra. Por isso que as mulheres falam mais do que os homens. Ela tem nelas o poder da fala. Pena que não dá para entrar em outros detalhes aqui do Ixá, né? A letra rei, a letra da fala, a letra do Ruach, a letra do poder da fala. E quando ele fala a fala, o poder da fala, a gente vai entrar o poder da fala na criação, no Bereshit. Ou seja, a mulher ajuda a Hashem a fazer a perpetuação, a continuidade da criação. Uau, está com a mulher. Como aqui temos várias Ahayot, né? Várias. Vocês têm o poder da palavra em vossos lábios. Ah, meu marido. Olha aqui, ó, os maridos não venham saber disso, né? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Ah, meu marido queria tanto que ele mudasse e tal, papapá. Você tem o poder da palavra. Tem o poder da oração. O poder da Ruach. O poder da Torá. Usa esse poder que vocês têm. Não para fazer lachonará. Não para falar mal. Olha só que interessante. Mas tem o poder da fala. Lembra do paradoxo da letra Mem? Ela pode ser palavra, pode significar palavra, pode significar Torá, mas pode significar caos. Quando eu uso a boca para não falar das coisas da Torá, pode se tornar caos. Olha que interessante. Amém? Então vamos lá. Filho, Ben. O Ben significa o quê? Vamos lá. Beit e Nun. Olha aqui. Beit e Nun. Beit seria casa, família, clã, país, né, etc. Aqui o Nun, continuidade. Então seria a continuidade da casa. A vida na casa. Porque o filho traz alegria. O filho traz alegria. Toda casa tem um filho. Vida, né? Ó, toda casa que tem um filho, vida tem dentro dessa casa. Claro, porque é o filho que traz a vida. O Nun é a vida. Da onde que saiu essa frase? BC de toda casa tem vida, ou seja, tem um filho. O pai é a força da casa, a mãe é a força da Torá, a força das águas. Então, quando tem cada um dentro de uma família consegue discernir o seu mistério e o seu ministério, aí a coisa flui. Um traz a palavra, outro traz o poder das bênçãos de Hashem, o outro traz a continuidade, quer dizer, ele continua com o legado do pai. Ele traz continuidade da família. Becede? Isso é muito interessante. Muito interessante. A palavrinha bat, que significa filha. Olha só que interessante essa. Letra beit e a letra tav. Aqui é bem interessante. Aquela que se sacrifica, aquela que sacrifica a sua família e aquela que soma famílias ao mesmo tempo. Por quê? Ela muitas das vezes é tirado o seu sobrenome, o nome da sua família, até mesmo em alguns costumes lá no Oriente, e elas pegam o nome do marido. Ainda bem que nas judias não acontece tanto isso, né? O que acontece? Continua com o nome da esposa ali, né? A não ser quando se casa no cartório, né? Porque temos que obedecer às leis dos nossos países, né? Então vamos lá, vai lá casar, tal, recebe. Por isso que a gente está mostrando isso, né, nos dois sentidos para vocês. Olha só, aquela que soma famílias. Como assim soma famílias?
Por quê? Lá em Bereshit fala-se uma coisa bem interessante. Deixará o homem, de novo, o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, a filha de alguém, a filha de uma família. E ela tem uma soma, ou seja, vai somar, né, aquele rapaz com a sua família. Então vai somar duas famílias, ainda que ele vai ter que deixar a sua casa e vir até aqui, ou ir até lá. Enquanto que, né, a mulher, ela recebe o marido, BCD, porque ela fica para cuidar dos seus pais. Olha que legal. E o homem sai da sua casa para ajudar alguém que não é dele. Olha só, ele não é da sua família. Então, algo que é bem interessante. Então, a somadora de família. Percebe? Então, aquela que traz soma, aquela que acrescenta. Então, a mulher sempre vai acrescentar. Tem gente que pensa só no lado negativo. Aqui tem um lado positivo da coisa. Aquela que acrescenta. Então, vamos lá. Agora, uma palavrinha que eu amo. Palavra ar. Arri significa meu irmão. Ar significa irmão. Então, vamos lá. O que significa a palavra irmão? Também tem a força. Também tem o poder, mas tem a letra reta, que é da letra da proteção. A letra do muro de proteção, ou simplesmente muro. O muro da santificação, ou seja, o poder da santificação, o poder da proteção. Olha que interessante, a letra da graça, da proteção, da forte muralha, pode significar também forte muralha. Então, que é ser um irmão? Né? Então, eu sou o irmão do nosso Arri Mário. Então, eu protejo o Arri Mário, o Arri Mário me protege. Eu defendo ele e ele me defende. Eu sou uma forte muralha diante dele e ele é uma forte muralha diante de mim, ou seja, para proteger do inimigo. Isto é ser irmão. Acontece que o irmão, então, é a proteção da casa, né? Legal, muito bem. Um protege o outro. E Hashem falou a Caim: onde está Hevel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão. Ô cabra da peste. Olha que expressão que ele fala para Hashem. Lá em Bereshit 4:9, né? Sou eu guardador do meu irmão? Peraí, irmão significa guardador. Seria como se ele estivesse falando assim: sou eu irmão do meu irmão? Olha. Que interessante agora, né, gente? Sou eu irmão do meu irmão? Claro que é irmão do teu irmão. Você é protetor do teu irmão, um protetor do outro. Por isso que Israel fala que todos protegem a todos. Olha, Baruch Hashem. Todo mundo protege todo mundo. Ninguém é deixado para trás. Becede. Então, seu irmão, ser irmão é ser aquele que mantém a segurança da casa. Olha que maravilha! Aquele que mantém a segurança, então, pertence a uma carral, né? Então, sou irmão de alguém lá dentro da carral, ou de vários desses alguéms, né? Então, eu sou aquele que mantém a segurança daquela carral. E todos os outros Ahim Ve'achayot são aqueles que mantêm a segurança de cada um dentro daquela casa, dentro daquela casa. Olha que interessante. Não é aquele que cuida um da vida do outro para saber, né, tal. Mas é segurança. Então, olha que interessante aqui. Continuidade da família. Interessante que da mesma raiz de Ben, que é filho, que nós acabamos de ver, nós temos a palavra baná. Tá bem aqui assim, ó, baná,
que significa o quê? Olha, muitos filhos constroem uma família. Baná, construir. Olha que interessante. E nós temos a palavra even. Choquem-se. A palavra even sai da palavra ben. Mas tem um pormenor na palavra even. Ele tem tanto pai, av, como filho, ben. Ou seja, pai e filho. Muitas pedras constroem uma casa. Ou seja, para construir uma casa, para construir uma família, porque ambas andam juntas, né? Porque aqui temos aqui as mãos levantadas que ajudam. Então precisa não até só muitos filhos que ajudam. Né? A letra rei, BC das mãos levantadas. E aqui nós temos a força, né? Nós temos a casa e temos a continuidade, ou seja, aquele que continua, que perpetua o legado do seu pai. Então, muitas pedras constroem uma casa, muitos filhos constroem uma família. Baruch Hashem, isso aqui a gente já viu, então a gente vai passar direto. Olha só com relação à letra Ain que nós estávamos falando. Aqui nós temos a palavra da. De 3 formas, em hebraico quadrático, paleo-hebraico e transliterado. Da. Portal, a letra Dalet. Olho, que é o Ain. Então, a porta dos olhos, como assim? O conhecimento. E dá significa conhecimento. O conhecimento vem de onde? Como? Através dos olhos. Como assim? Como é que eu vou estudar sem abrir meus olhos, sem ler? Olha que interessante. O conhecimento vem através do quê? Olha só. Da raiz de da, nós temos a palavra modá, que significa consciente. Ou seja, uma pessoa intimamente conhecida. Ou seja, para eu adquirir conhecimento, eu preciso estar intimamente ligado naquilo que eu estou estudando. E mais ainda, temos outra palavra para conhecimento, que é yadá, que só vai acrescentar um iud aqui na frente. Olha, yadá, conhecimento. Este conhecimento é um entendimento íntimo. Como é que eu adquiro esse entendimento íntimo? Olha, tem uma mão que aponta para o conhecimento. Ou seja, é como se fosse aqui, esse entendimento íntimo é quando se tem um professor que mostra o conhecimento, a porta dos olhos, que mostra, né, o conhecimento adquirido através de alguém que indica. Por exemplo, aquilo que eu estou fazendo aqui exatamente hoje. Indicando, mostrando um caminho, e agora é com vocês. Palavra dá. Opa, a porta dos olhos. Né, a janela dos olhos. Então, o que é conhecimento? Quando eu conheço a minha própria essência. Olha para onde que nós vamos. Porque os olhos é a janela da alma. Nós vamos mandar assim a rota. Becede? Então, como o conhecimento é a porta dos olhos, então é a porta da alma. Quando eu me conheço tanto a Nefesh quanto a Neshama, a parte mais terrena, vamos dizer assim, né? A Nefesh, e a Neshama, a parte mais espiritual, né? Quando eu faço essa junção, eu tenho conhecimento. Olha que interessante. Agora nós vamos para um conceito mais cabalístico, né? Mais profundo. Mas veio da onde? Inclusive, na Kabbalah se utiliza muito deste artifício aqui, claro. De a gente olhar estas letrinhas e destas letrinhas a gente saber o que significa por detrás das palavras. E vamos lá ver. Ra. Ra significa mal. Vocês sabem, Lashon Hara, né? Língua do mal. Ao pé da letra não significa língua má, significa língua do mal, mais pesado ainda, né? Lá.
Mas aqui, ó, rosh, que é cabeça de homem, então eu posso simplificar para um homem, e olho. Um homem olhando, um homem vendo. Quando eu vejo alguma coisa que não me traz conhecimento, isto é mal. Olha que interessante. Interessante também que na raiz de Ra, nós temos a palavra Ra'a, que é alimentação. Aquele que apacenta, pastor, olha só. Então vai apontar para outra palavrinha já logo de cara, que é oe, pastor. Mas como assim? Um homem mau, homem vendo, um mau pastor? Sim. Quem se alimenta demais, quem come demais é mau. E cuidado, o e ou oxe. Quem, olha só aqui, ó, o e. O homem aqui vendo e as mãos para cima. O homem que olha, mas aí é que tá. Quando o homem olha o louvor a Hashem, quando o homem olha, né, o dar e receber, que é a letra rei, quando o homem olha a Neshama, a Ruach também, aqui no caso a letra rei mais representa o Ruach, né, que olha o Ruach, a expressão da fala, ou seja, ele fala daquilo que ele conhece, ele se torna um pastor. Quando ele tira o rei, quando ele tira a Ruach, quando ele tira a expressão da fala, homem mau. Homem vendo, né, o mal. Bem interessante, né? E a palavra aqui, ó, sin. Sin significa espinho. Beseder, espinho. Por que que eu peguei essa palavra espinho? Engraçado que dessa palavra vem a palavra Sinai, que significa em aramaico espinhos, plural. Então, Ara Sinai, Monte dos Espinhos. Singular de Sinai, Siné, arbusto de espinho. Então, o milagre do Ara Sinai, que né, a sarça se ardia em fogo e não se consumia. É maior do que se pensa, porque lá é um monte de espinhos. Monte que não estou falando de muitos, mas até pode ser essa expressão portuguesa de muitos também. É um monte, né, um morro, e neste monte há muitos espinhos. E dentre estes espinhos, somente um pegava fogo e não se consumia. Sendo que a sarça, se um pegar fogo, um monte inteiro pega fogo. Olha o milagre aí, muito maior do que se imagina. Baruch Hashem. Então isso é fantástico. Isto é simplesmente fantástico. Gente, esta palavrinha aqui é mágica. Iara, que significa cidade. Iara. Yudresh, só. Yudresh, Iara. Interessante que essas, olha só, a mão, o hebraico se escreve da direita para a esquerda. Então está indicando, está apontando para a cabeça. Ou seja, ou simplesmente mão na cabeça também pode ser. Mas a mão está indicando a cabeça. O que significa isso? Está indicando o principal, está indicando o chefe. Olha que interessante, a liderança. Então aponta para o caminho, para caminhar. Também é um outro sentido que ela significa. E uma das palavras que tem a raiz de Iara é Iara. Tá aqui desse lado aqui, ó. Iara, que é ensinar. Mas espera aí um pouquinho. Dessa palavra não saiu a palavra Torá? Sim. Então, para que é a Torá? O que é a Torá? É um manual de ensino que aponta o caminho, que aponta o Osh. Aí nós vamos lá para Bereshit 1 em 1. Quem é o nosso Osh? É Hashem, é Elohim, o Criador de todas as coisas. Uau! Então o que a Torá faz? Indica
o Criador. Indica o caminho para ir. Então, para que é a Torá? A nossa bula, a nossa orientação. E ela é um manual de ensino. Interessante se a gente for olhar aqui os sinais, ó, mostrar, apontar, né, para o hoje, né? E aqui vem aqui as mãos levantadas, que estão, engraçado que nós vamos lembrar aqui de Shaial, que as mãos de Hashem não está encolhida para que não possa ajudar, para que não possa proteger. Ela está estendida, mãos erguidas. Baruch Hashem Adonai Leolam Vaed. Amém? Aqui tem uma palavra bem interessante. O que significa Rav? Rav é a raiz de Ahavá. E Ahav também, amou. Então, Ahavá, vem da palavrinha Hav, Rei, Vav. Estender as mãos e casa, família, ou seja, orar, abençoar, interceder, ser o provedor, abençoar, receber da família também, não é só dar, é dar e receber. Então, abençoar, prover, e a palavra Rav significa muito. Então, Rav, muito, aqui muito, Rav, e aqui força, muito poder, é o amor. Baruch Hashem, olha que interessante, é o amor. E qual é a expressão de amor? O que significa aqui? Como eu falei para vocês, Rav, dar e receber aqui a letra rei. Dar e receber. Daí alguns, como tu fala, Ahav, significa o quê? Dar e receber. Não é só um lado que dá, são os dois lados. Mão dupla. Lembra daquele conceito de tzedakah que a gente falou no início, né? Então vamos lá. A palavrinha el. Olha que legal isso aqui também. Está sendo gravado, então vai ficar mais fácil para vocês. Força, cabeça, líder, e cajado, autoridade. Então, poderoso em autoridade. Quem é o poderoso em autoridade? É Hashem. O poderoso, por isso que significa Deus. Becede? Por isso que significa Deus, o forte e poderoso. O poderoso em autoridade. Então, quando fala Elion, por exemplo, está redundando o forte e poderoso em grandiosidade de poder, em autoridade. Não tem nem como traduzir isso. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? Também a mesma coisa. O poderoso em autoridade de poder. Não tem como traduzir isso. Daí a expressão de usar o plural. Olha que interessante, o plural majestático. Becede, daqui o Elohim, daqui o plural majestático. Seria, ou eu falo Elohim para indicar o poderosíssimo, não tem nem como dizer, né? Já saí fora do português aqui agora, né? Né? O poderoso em autoridade altíssimo, também ficou esquisito em português. O poderoso em autoridade poderoso, também ficou estranho em português. Olha, o poderoso em autoridade é a minha fortaleza, como está escrito em Shmuel Beit, 2 Samuel 22:33. Olha que doideira. Não tem como traduzir isto. Só sei que é o poderoso, é o todo-poderoso. É o Altíssimo. Kadosh Baruch Hu. Baruch Hashem. Interessante que, olha só, a palavra emet agora. Agora temos várias condições aqui. Gostaria que vocês prestassem atenção. Emet. Errad, met, terriat. Só uma morte e uma só ressurreição. Claro que vai depender aqui dos conceitos, dos vários conceitos judaicos. Aqui é uma delas. Aqueles que creem que não há reencarnação e há aqueles que creem que há reencarnação.
Quem não crê na reencarnação, crê apenas na ressurreição. Daí fala-se o quê? Errado meteria. E há aqueles que creem na reencarnação. Não vamos entrar em detalhes nesse assunto, porque cada um é cada um na sua kahal, né? na sua Kehillah. Beseder, na sua Beit HaKnesset. Cada um na sua sinagoga, cada um com seu dogma. Mas é só para vocês notarem como que o hebraico é riquíssimo em ambas, né, em ambos os conceitos, em ambas escolas judaicas, temos inúmeras formas de a gente ver e provar. Beseder, em todas elas. Olha só, aqui nós temos o Aleph Tav, que é a abreviação dessa palavra Emet. Certo? A abreviação de Emet. Interessante que Emet que é a verdade, né? É a primeira das letras do alfabeto, né? A primeira letra do meio e a letra do fim. Ou seja, Emet é verdade tanto no início, quanto no meio, quanto no fim. Ou seja, sempre será verdade. Baruch Hashem. Então, vamos pegar a abreviação dela. Olha só. A abreviação dela, Aleph Tav. Então, a letra Tav, em proto-sinaico, é por extenso Tav. Olha só o que eu fiz aqui, né? Então, marca, sinal, Tav, tá aqui. E Emet, a verdade aqui. Então, olha só que interessante. Daqui, dessa palavrinha Emet, né? Então, aqui nós temos aqui a soma Então, a verdade é obtida com muito sacrifício. Aqui nós temos a soma, multiplicação e prego. Então, a verdade é adquirida com muito sacrifício e ela vem através do conhecimento da Torá, né? E aqui nós temos aqui um mem, olha só, o mem pessurra. E temos o mem stumá, mem pessurra, que é o mem aberto, mem stumá, fechado. Mem aberto é um tanque com ligeira abertura em seu canto inferior esquerdo. O mem final, né, o stumá, fechado, um tanque completamente fechado, né? Rabad. Então vamos lá, o homem forte, as águas vivas, ó, homem forte, águas vivas, aqui é da Kabbalah já. Aqui nós já entramos em assunto cabalístico, né? O Aleph é o homem forte. Por isso que às vezes a gente fala do homem forte, Beseder, a gente já vai entrando lá na frente Kabbalah. O Mem, águas vivas, a verdade revelada de Hashem, a Torá, o Mem Pessurra, o Mem aberto, o Mashiach Ben Yosef, para quem acredita no Mashiach Ben Yosef, que não é Israel. Beseder aqui é um conceito tanto de Chabad, quanto de Breslov, quanto do outro lá, que eu esqueci agora o nome, agora da outra escola, né, da outra denominação judaica ortodoxa. Beseder, Mashiach Ben Yosef. Mem aberto, porque ele vem para abrir caminho para o Mem Stumá, que daí seria o Tav, que é formado da letra Resh e do Nun. Olha que interessante. Se eu pego o Tav, vocês prestarem bem atenção, aqui tem o Resh e aqui tem o Nun. Ou um Zain deitado, descansando, esperando vir. Olha que interessante. A letra Tav, então, indica a liderança e a letra Nun indica a vida, a continuidade. Então, né, a continuidade da liderança. Então, algo bem interessante aqui. Beseder, algo bem interessante para nós. Então, o que significa a verdade? A verdade é que o homem forte, as águas vivas, a verdade revelada de Hashem, estou falando aqui numa linguagem bem ortodoxa mesmo agora. A Torá, o Mem Pessurra, o Mashiach Ben Yosef e também o Tav, que é a reunião de Resh e Nun, ou seja, a cabeça, a liderança e a vida, a continuidade da liderança, aquele que continua o legado de Hashem. E aí vai entrar nos conceitos bem malucos agora. Aqui nós vamos deixar por aqui. E o interessante, para a gente finalizar, temos o Baruch Hashem. Olha só, Baruch Hashem, abreviatura, né? Que em paleo hebraico seria o Beit e o rei aqui, ó.
Então seria igual, olha só, igual o Rav, só que está invertido. Então o Baruch Hashem, que é uma expressão que poderia ser no meio lá dos cristãos lá, o glória a Deus lá, pode ser traduzido como isso também, né? Que pode ser traduzida também como bendito, que a maioria o faz, bendito seja Hashem, ou bendito seja, né? O grande, grande louvor seja Hashem, e tem várias expressões aí, louvado seja Hashem, tem várias maneiras. Mas Baruch também pode ser, sabe o quê? Quando uma pessoa entra na minha casa, o que eu digo para ela? Se é um homem, Baruch Rabá. Então, Baruch é bem-vindo. Baruch Hashem, bem-vindo seja Hashem. Então, quando eu amo, lembra que Rava é a raiz de Ahavá, certo? Então, quando eu amo, quando eu tenho a expressão do amor, eu trago para mim a Shekhinah, a presença de Hashem, pelo menos a fagulha, né? A fagulha da Shekhinah, porque a Shekhinah não precisa ir do Beit HaMikdash. Então, a fagulha da Shekhinah vem até mim. E quando eu clamo, falo Baruch Hashem, eu simplesmente Baruch Atah Adonai, que está aqui de uma forma, né, também relacionada a Baruch Hashem, Baruch Atah Hashem, né? Então, e quando eu faço essas brachot, quando lá na Shacharit, ou qualquer outra brachá, eu estou lá fazendo as minhas tefilot, e de repente, Baruch Atah Adonai, Baruch Atah Adonai, Baruch Atah Adonai, Baruch Atah Adonai, eu estou trazendo a expressão do amor de Hashem para mim e para minha casa. Oh, que maravilha! Amém? Olha só. Isso daqui eu vou deixar para vocês lerem, tá? Vou deixar para vocês verem. Aqui o prego, olha só que interessante. Joel e Alice, né? Joel ve Alice. Joel e Alice. Aqui tá um preguinho aqui, né? 2 coraçãozinhos. E é exatamente, Joel está pregado na Alice. Se eu inverter, Alice está pregada no Joel. Ou seja, não existe mais somente Joel, não existe mais somente Alice. É os dois. E os dois serão uma só carne. No casamento, então, não tem. Isto é meu, isto é teu. Agora existe o nosso. Baruch Hashem. Isto é família. Então, hoje nós terminamos de ver que mesmo não sendo utilizadas nos dias atuais esses caracteres, eles nos ajudam a entender melhor o significado destas palavras e principalmente da Torá, bem como de nos aproximarmos do conhecimento de Hashem e da sua palavra. Que Hashem venha ajudar cada um de nós. Besede, Baruch Hashem, que Hashem venha nos ajudar, que Hashem venha nos fortalecer, nos fazer crescer, ou seja, que nos tornemos criança novamente, para aprendermos e aprendermos e aprendermos cada vez mais, porque a Torá, ela é eterna. Então tem muito do que aprender dessa palavra tão maravilhosa. Amém? Então deixa eu só mostrar um negócio para vocês. Olha só, aqui está uma porção aqui de Bereshit, capítulo 12, verso 1 a 4. E é assim que nós vamos ler quando nós formos fazer aí o treinamento lá na semana que vem. Decide? Então eu vou fazer as últimas correçãozinhas aqui, eu vou mandar para vocês ainda essa semana, né, o material do PDF dessa apostila aqui. Decide? Baruch Hashem, que Hashem vos abençoe. Obrigado por estar aí mais um pouco de tempo comigo aí, de emprestar os vossos ouvidos, né? Muito obrigado. Amém. Amém. Baruch Hashem, a Ruth Elisete. Satisfação. Né? Então eu dou um abraço Baruch aqui Hashem. muito grande para vocês. E a semana que vem a gente faz ali uma leitura da Torá. Pode falar, fica à vontade.
Quem abriu aí Essa mensagem que eu havia mandado aqui a respeito da termodinâmica é uma coisa que merece um bocado de estudo, porque as pessoas, a ciência assim chamada, né, passou a estudar uma coisa que já o judaísmo estuda há mais de 3.000 anos, no século Com certeza. XIX. No século XIX. É isso aí. É Shalom. bem interessante isso, né, o É, Mário? É bem é, interessante isso. E, inclusive sobre o DNA, né? O nome Adam. olha só. É muito interessante. Os homens, vai descobrir agora, né, o DNA. Foi descobrir agora que a assinatura de Hashem tá no Pois é, sangue, tá no DNA. Ixi, os judeus já sabem isso. há quanto tempo? Há quanto tempo? Essa coisa de Tzedakah, a Aham, Tzedakah, rapaz, se você não fizer a transmissão daquilo que você recebe, consome parte e entrega o que sobra. Se você não fizer isso, cara, você se envenena. é verdade. A coisa é essa. Esse negócio da termodinâmica que eu falei, o motor do automóvel funciona assim. Você, da gasolina que você queima, você aproveita no máximo 20% para o carro andar. Sabia disso? O resto, ou você joga pela descarga, ou pelo radiador, ou qualquer coisa, energia você joga fora, porque se você não jogar fora, o motor morre. É É o que verdade. acontece com o Mar Morto. O Mar Morto só recebe, não devolve, não entrega. Há quantos séculos o judaísmo sabe disso? É Entendeu? verdade. É isso aí. É muito Assim, engraçado mesmo. assim é o alimento que nós comemos. Se nós não jogarmos fora aquilo que não serve, nós nos intoxicamos, nós morremos. Assim é toda a natureza. Há quanto tempo o judaísmo estuda isso? É verdade. É É isso aí. verdade. É isso aí. Há Se quanto você tempo? não, se você não trocar calor com duas fontes, acabou. Você pega a fonte mais energética e joga fora o que você não consegue aproveitar. Então, Sim, é desse jeito. consome de um lado e joga fora do outro. É assim. É. E se não fizermos isso, empobre... o, o dízimo é a garantia da riqueza, é a proteção da riqueza. É a O proteção dízimo da é a riqueza. proteção da riqueza. Muita gente não entende isso. É Pois porque, é, né? é porque não estuda. Pois Olha, é. genial, genial a tua aula. Amém. Baruch Hashem. Muito grato mesmo, rapaz. Você é um professor de verdade, de verdade. Amém. Toda Gabá. Mas não se esqueça que o senhor também é um moer. Ah, com toda alegria. Com toda alegria, né? É bom, né, moer? Aquilo que eu aprendo, eu passo adiante também. Ah, é maravilhoso. É É assim que tem que se maravilhoso. fazer, né? Tem, a gente brinca assim, mas é algo que é uma satisfação, não tem explicação. É verdade, verdade. Não tem palavras, não. Então, um grande abraço para Um grande todos abraço. vós. Desde já, quarta-feira, Laila já é Tov. quinta-feira, né, para nós. Então, já é Shabbat Shalom. Isso. Já é preparação, o início da preparação para o Shabat já. Né? É amanhã. Alguns na tradição ortodoxa já estão preparando a comida. As mulheres já estão preparando a comida do Shabat já. A comida que não Colocando pode no ser freezer. aquecida, não pode ser requentada, não pode ser esquentada. Tem gente que já está fazendo já. Olha, é bem interessante. É. É, então, um grande abraço. Laila Tov. Laila Tov. Shalom. Shalom, shalom. Leitraot.